Hoje é dia da gente falar do eixo 4, gestão democrática, informação no SUAS e comunicação transparente, para a gente fortalecer então a participação social dentro do sistema. O primeiro desafio é o enfraquecimento da gestão democrática e a fragilidade daquelas instâncias de controle social. A gestão do SUAS, ela foi concebida para ser intrinsecamente democrática e compartilhada. Só que ela tem sido crescentemente premiada por uma lógica que é tecnocrática e gerencialista. Então, isso se manifesta tanto na redução da autonomia e do poder deliberativo dos conselhos, tanto municipais quanto estaduais, que em muitos casos eles são relegados a instâncias meramente formais, entende? Sem uma real influência nas decisões estratégicas da formulação, da execução e do monitoramento das políticas públicas. E aqui a gente ainda tem, adicionalmente, a inexistência ou a ineficácia das ouvidorias, que agrava ainda mais esse cenário. Então, a população usuária, em vez de ter um canal efetivo e acessível para manifestar dúvidas, sugestões, elogios, denúncias, enfim, acaba nesse esvaziamento. Quando tem presentes essas ouvidorias, muitas vezes elas são burocráticas, são de difícil acesso, são pouco responsivas, ou seja, elas não têm um retorno e isso acaba desestimulando tanto a participação quanto impedindo uma melhoria dos serviços, pelo devido controle da sociedade. Esse esvaziamento dessa gestão democrática e uma fragilidade, então, dos conselhos acaba violando diretamente esse princípio fundamental do SUAS de ser uma política pública participativa e controlada socialmente. E o direito das pessoas de serem ouvidas, de ter suas manifestações consideradas. Então, a centralização e a verticalização das decisões acabam refletindo essa disputa a disputa por uma lógica democrática dentro do Estado capitalista, que acaba privilegiando a tecnocracia e a eficiência gerencial sobre a participação popular. E aí a exclusão da sociedade civil, usuários, trabalhadores, organizações, desses espaços de poder, gera uma invisibilidade das demandas populares, fragiliza o controle sobre o uso de recursos públicos e acaba reforçando a desigualdade de poder. Isso pode acabar transformando o SUAS aí no teu município num instrumento mais propenso a atender interesses de grupos restritos do que de fato garantir direito de uma forma universal e equânime como a gente defende. Então, a não efetivação desses canais de controle e de participação impede que os trabalhadores, que as camadas mais populares exerçam um poder de fiscalização sobre o Estado e de aprofundamento também da desigualdade nessa distribuição e fiscalização dos recursos públicos e na reparação de violações de direito lá na ponta. E o que a gente tem de caminho? Que as gestões, então, implementem rotinas que sejam qualificadas de prestação de contas e de escuta pública nos conselhos de assistência social, com uma divulgação acessível, com uma linguagem explícita dos planos, dos orçamentos, dos relatórios de execução e das deliberações para garantir, de fato, transparência e a responsabilização. Outro caminho é que sejam, então, desenvolvidos programas de formação continuada específicos e sistemáticos para as conselheiras e os conselheiros de assistência social, abordando temas como legislação do SUAS, o orçamento público, a gestão democrática, direitos sociais, monitoramento de políticas públicas e que essas formações tenham metodologias que valorizem a troca de experiência e o empoderamento do controle social. A questão é que não adianta a gente ter uma participação de usuários, da sociedade civil, se essas pessoas não compreendem o SUAS e nem o lugar que elas ocupam de representatividade nesse conselho. Então, isso acaba sendo muito importante. O nosso sonho é que aquelas decisões e deliberações aprovadas pelos conselhos fossem, de fato, não meras sugestões ou recomendações, mas sim que elas fossem implementadas com a criação de mecanismos que tivessem tanto o monitoramento quanto a responsabilização administrativa e política naqueles casos em que não fosse cumprida essas deliberações. E que isso fortalecesse, então, o caráter deliberativo e a autonomia dos conselhos. Afinal, a gente tem lá representantes de usuários, da sociedade civil, das gestões, e para mim é que é muito indispensável que a gente tenha também a participação dos trabalhadores. Outro caminho é que a gente tenha ouvidorias que estejam capacitadas para uma escuta humanizada, para a resolução de conflitos, para acolher a população e que tenha acesso a informações qualificadas do SUAS para prestar à população. Ou seja, que sejam garantidos canais múltiplos e acessíveis
de acesso a uma ouvidoria presencial nas unidades, online, telefone, aplicativo, carta, urna, enfim, que considerasse essas diferenças e as necessidades territoriais. E que mais importante é que os relatórios dessas ouvidorias fossem remetidos regularmente para os conselhos de assistência social, com dados que fossem agregados para o controle social. E aí a gente pudesse identificar, então, problemas que são recorrentes e a proposição de planos de ação para uma melhoria contínua dos nossos serviços e para a responsabilização daqueles casos de violação de direitos. Um segundo desafio que para mim é muito importante nesse eixo é a baixa representatividade, a fragilidade da mobilização autônoma e a ausência de educação popular para o controle social. A participação social no SUAS, embora ela esteja prevista como um pilar fundamental, ela ainda se restringe majoritariamente a grupos seletos de conselheiros e ativistas que já estão engajados. Então, as formas autônomas de mobilização e de participação popular, como os fóruns de usuários, de trabalhadores, diversos coletivos e associações de usuários e de trabalhadores, acabam enfrentando muitas dificuldades, tanto estruturais como de falta de apoio institucional também, e uma desinformação sobre os seus direitos e a invisibilidade, então, nos espaços decisórios. Isso impede que a gente tenha uma pluralidade de vozes da população para se manifestar de uma forma potente na construção da política. E a vasta maioria da população usuária, especialmente aquelas comunidades mais vulneráveis, elas não são informadas, não compreendem a relevância dos espaços de participação e não são convidadas de uma forma efetiva a exercer o seu direito ao controle social. Então, a educação popular para direitos e políticas públicas, ela acaba sendo muito incipiente e acaba deixando as pessoas sem ferramentas necessárias para poder reivindicar e fiscalizar a política. E a gente sabe a quem isso atende, né? Então, essa desmobilização, fragilidade das instâncias mais autônomas, né? São formas de desarticular as forças populares e de despolitizar a nossa base, que vai levando uma fragmentação, um silenciamento desses movimentos. Então, isso transforma a política pública em um processo de gabinete, bem distante das necessidades e das realidades das comunidades. E isso perpetua um ciclo de desigualdade onde apenas alguns grupos com mais poder e mais organização conseguem, de fato, influenciar as decisões, enquanto que as demandas das maiorias que representam os nossos usuários permanecem à margem do processo. Então, sem o engajamento dessa base, se enfraquece como política pública e se expõe a retrocessos, porque a população não se sente parte e não compreende o seu papel crucial na defesa do SUAS. O que a gente tem por caminhos? Que a gente garanta recursos e estrutura de apoio específicos para fóruns, coletivos e associações, tanto de usuários quanto de trabalhadores do SUAS. Aqui, em especial, eu trago a questão, né, de ter materiais de formação e também espaço para reuniões, mas a gente tem que buscar ir além disso com apoio para transporte, por exemplo. Aliás, nesse quesito de estrutura, a gente precisa lutar por condições estruturais de participação nos próprios conselhos, então tem que estar lá em cima na nossa listinha de reivindicações aí também. A garantia, então, de recursos e estrutura ela é uma forma da gente reconhecer esses grupos como parceiros estratégicos para a construção, para o fortalecimento do controle social da política. Então, uma sugestão que complementa o que a gente está falando até aqui é a gente estabelecer critérios, por exemplo, de paridade e diversidade nos mecanismos de escolha e de indicação de representantes da sociedade civil nos conselhos de assistência social. A gente precisa buscar garantir a inclusão de pessoas negras, de mulheres, que é até a maior parte aqui no nosso público, da comunidade LGBT, pessoas que tenham deficiência, que sejam indígenas, quilombolas, populações em situação de rua, outras populações tradicionais, de acordo com a região, para a gente, de fato, refletir, né, a pluralidade social local dentro do SEMAS. Por mais que eu seja uma mulher cis, branca, eu consigo analisar a política à luz de uma diversidade, a minha presença não pode, em hipótese nenhuma, ser substitutiva da presença de pessoas que representam esses grupos e as suas demandas específicas. Por isso, que uma ação muito estratégica para usuários, trabalhadores e gestão é investir em ações de educação popular, formação política, oficinas de direitos sociais como parte integrante do trabalho socioassistencial nos territórios, com material didático acessível e adaptado para as realidades locais, empoderando então os usuários e fortalecendo essa consciência de direitos.
E por que isso é estratégico? Porque além do desenvolvimento dessa consciência crítica, que faz parte do nosso trabalho, a gente também educa o povo para compreender a política, os seus limites políticos também e orçamentários, e a gente filtra e realoca insatisfações que muitas vezes nem têm uma relação com suas. Eu quero dar um exemplo para vocês de um município que eu fiz mentoria, é um município de pequeno porte 2, tá? E a gente descobriu que a maior insatisfação que levava para uma baixa aprovação da secretaria e, consequentemente, da prefeitura, tinha relação com a falta de vagas para acompanhamento. Só que a expectativa das pessoas era pelo acompanhamento psicológico, no sentido clínico, que vinha sendo tradicionalmente passado da saúde para a assistência, sob um pretexto de que havia psicólogos na equipe. Aí, a pasta do SUAS era tida, então, como uma secretaria ineficaz, quando, na verdade, ela tinha assumido uma atribuição equivocada e que não pode acontecer. Aí a gente fez todo um plano de trabalho e encaminhou, então, essa questão sem prejudicar os usuários, sem desvirtuar o que é competência do SUAS, e uma das estratégias que foram mais assertivas foi justamente investir em formação. Então, não só no nível municipal, mas também nas próprias unidades socioassistenciais, a gente pode pensar campanhas e mobilização nos territórios por meio de ações públicas que sejam itinerantes, de debates comunitários, para informar a população sobre seus direitos, o funcionamento da política e estimular, então, essa participação ativa e crítica. E eu tenho outra sugestão que eu vejo como um avanço, uma evolução para aqueles locais em que já temos, então, um controle social bem estabelecido, que é caminhar para que essas gestões promovam a participação direta da sociedade civil. Leia-se aqui usuários, organizações, e eu vou incluir aqui os trabalhadores, porque são pouco chamados ainda. Em grupos de trabalho, em comissões temáticas, em audiências temáticas do SUAS, porque poderia fazer isso por editais públicos, por chamadas abertas. A ideia aqui é a gente assegurar uma maior diversidade de representações e a valorização de experiências e conhecimentos sejam plurais na formulação e na avaliação das políticas. Nesse tópico, muita gente acha que é idealismo, que é utópico, mas o momento que a gente vive agora tem mais do que nunca exigido isso. E eu quero que tu pense comigo como que os governos municipais têm enfrentado situações emergenciais, calamidades e desastres. Na esmagadora maioria é a sociedade civil que tem tomado as rédeas da execução do atendimento. Agora, imagina fazer isso de uma forma organizada, coesa e coordenada. Só isso, só essa ação sozinha já teria um impacto absurdo. E eu vou medir aqui por cima que uma diminuição de pelo menos 1/3 dos problemas enfrentados nessas situações. Esse terceiro desafio é uma consequência direta do que a gente falou até aqui, que é o desconhecimento do SUAS pela sociedade e a proliferação, então, de desinformação, ou seja, as fake news. A população em geral ainda desconhece o SUAS, os seus princípios, os seus serviços, a quem se destina, quem são os usuários. E por isso, a linguagem excessivamente técnica e burocrática, a falta de campanhas mais massivas e o apagamento midiático da política acabam dificultando essa compreensão ainda mais, tornando mais distante e confuso para grande parte da população. Essa fragilidade de informação qualificada e acessível, ela acaba sendo mais agravada ainda por uma crescente disseminação de notícias falsas, de desinformação sobre a política de assistência social, e especialmente nas redes sociais. Essas narrativas muitas vezes são carregadas de preconceito, reforçam estereótipos negativos, tanto sobre a pobreza e os beneficiários dos programas, por exemplo, deslegitimando uma política pública e quem trabalha com ela. O processo de desinformação, o desconhecimento sobre o SUAS impede que as pessoas compreendam seus direitos à proteção social. E nessa falta de comunicação explícita, a população é mantida distante do conhecimento, o que facilita a manipulação das pessoas e dos grupos sociais, uma estigmatização da política e dos usuários e o desmonte, então, dos serviços como uma consequência. A disseminação dessas fake news, dessas notícias falsas, representam uma ameaça direta à construção da percepção social justa sobre assistência social. E essa manipulação da informação é um instrumento ideológico utilizado para desmobilizar a população, criminalizar a pobreza e justificar cortes e um desfinanciamento, vamos dizer assim, das políticas sociais.
A estigmatização dos usuários e das políticas sociais fragiliza a existência de uma base de apoio popular e aprofunda ainda mais as desigualdades, ao dificultar, então, essa solidariedade, essa empatia social. Sem saber a quem recorrer, o que reivindicar e como o SUAS funciona, a população acaba permanecendo mais vulnerável, desassistida, incapaz de lutar por seus direitos de uma forma organizada. O conhecimento é, afinal, um instrumento de empoderamento. No SUAS, ele é mais do que isso, ele é um direito. O que a gente tem, então, como caminhos? Se vocês pararem para pensar, a comunicação tem sido não só uma habilidade pessoal importante no momento atual, na contemporaneidade, mas é uma habilidade política e estratégica nos ambientes de trabalho. E eu percebo, falando com as minhas alunas, com as mentoradas, que muitas têm colocado a comunicação com a comunidade como parte do seu processo de trabalho nas unidades, pelas redes sociais, por WhatsApp, enfim. Porém, na minha opinião, é muito necessário ter essa área com abrangência municipal, para a gente unificar não só o discurso, as narrativas, a própria identidade visual, como também a gente tem informações padronizadas. Então, orientações que estejam valendo para todas as unidades. Isso não é só uma questão de comunicação, mas é uma questão importante de gestão mesmo. Alguém na gestão municipal precisa, então, pensar um plano de comunicação do SUAS com a produção de campanhas permanentes de informação sobre direitos, utilizando uma linguagem acessível, recursos multimídia, formatos inclusivos, a gente precisa ter libras, legenda, um áudio legal, entendeu? A gente buscar expandir dessas redes sociais para aqueles canais de ampla divulgação em mídias comunitárias também, que em muitos locais são a única a chegar. Então, produzir e distribuir materiais informativos como folders, cartilhas, fazer vídeos com uma linguagem simplificada, adaptada para as diferentes culturas e realidades, que expliquem o funcionamento do SUAS, dos seus serviços, dos seus benefícios, e tenham também canais de denúncia e de participação. Uma sugestão aqui são parcerias com rádios comunitárias, escolas públicas, movimentos sociais e associações de bairro para a gente conseguir difundir essas informações de qualidade sobre a oferta de atenção pelo SUAS, os canais de participação existentes e uma forma então da gente garantir essa comunicação territorializada e alinhada com a realidade de cada localidade. Dentro desse plano de comunicação, a gente poderia estabelecer, por exemplo, núcleos de combate à desinformação, e essa é uma estratégia que precisa ser fortalecida em todos os níveis de gestão, com equipes dedicadas ao monitoramento de redes, à produção de conteúdo, de checagem mesmo de fatos e a resposta ativa a essas informações falsas sobre a política. A gente pode também uma parceria com universidades, movimentos sociais, organizações de mídia, e o SUAS deve desenvolver materiais que combatam de fato as fake news, utilizando uma linguagem simples, exemplos concretos de transformação social, dados verificados para a gente desmistificar preconceitos e informar a população. Quem nunca ouviu que o Bolsa Família era mais do que um salário mínimo? Eu já ouvi isso mais de uma vez e imagino tanto que rola de informação desencontrada e até desonesta mesmo. Ter uma fonte confiável é essencial. Agora, eu tenho uma pergunta para ti. Qual dessas sugestões aqui que eu te dei poderia qualificar o SUAS na tua cidade? Me conta nos comentários para a gente seguir falando disso. Beijão!